Então tá bom, volta. Vou de novo. Vai sair, gente. Posso? Ei, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu sou a Juliana Silveira, uma das hosts de hoje. E estou aqui junto com duas mulheres fantásticas para conversar um pouco sobre empreendedorismo, resiliência e tudo que a gente pode aprender com Juliana Zaganelli. Ei, gente! Sou a Juliana Zaganelli, cofundadora do Papo de Quinta. Também sou sócia da Simpler, que é uma empresa voltada para a propriedade intelectual. A gente protege o que você cria. E a gente está aqui hoje com quem, Ju? Com a Cristina. Ela que é fundadora da fantástica fábrica Café Caramelo. Tem um produto, tá aqui hoje. Tá aqui, né, gente? Ó, único e muito especial. Que foi criado e desenvolvido por ela. E atrás desse produto aqui tem muita história. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Ó, pra quem não sabe, né, que tá chegando agora, Cris, o Papo de Quinta é um grupo que visa conectar mulheres. E a gente está estabelecido aqui em Vitória desde 2018. A gente visa fomentar a liderança e o empreendedorismo feminino. Então, assim, é um prazer estar com você aqui com a gente hoje, né? Assim, ouvir a sua história, ouvir sua trajetória é muito importante pra gente. Então, assim, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui hoje com a gente. Obrigada. E a gente queria saber um pouquinho como que começou tudo isso. Vamos conversar, Eu adoro conversar. É isso. Parabenizar vocês, gente, pela atitude, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre levantar bandeiras, né? Da força, da inteligência, da união, né? Das mulheres, que é muito importante, né? A gente estar juntas. Então, parabenizar e agradecer por estar aqui. Vamos conversar. Obrigada. O que vocês querem saber? Primeiro, antes de mais nada, a gente quer saber como começou a Cris, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho e a gente já sabe que você é empreendedora desde que nasceu, praticamente, né? Gente. Café Caramelo foi... Depois. Foi o fruto de tudo isso. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi essa história até chegar a esse produto maravilhoso. Meninas, eu sempre fui ligada na tomada. Eu sempre falo isso, assim, desde criança, muito elétrica, muito agitada, né? Muito inquieta também, muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu tive ali 11 anos de idade, sem condição financeira de comprar figurinhas, adesivo, né? Minha mãe, eu vim de uma criação simples, tinha as coisinhas, mas era uma criação simples, né? Mas mamãe não comprava para mim etiquetas. E ali foi meu primeiro momento de empreender. Foi quando eu comecei a desenhar, pintar com canetinha. Minha mãe tinha algumas fitas em casa e uns adesivos. Eu colava por cima, recortava e vendia no colégio adesivos para minhas colegas que também não conseguiam comprar adesivos nas papelarias. Eu sempre estudei em escola pública a minha vida toda. Então, eu tinha amigas de rua, da rua ali, né? Porque eu sou da época de que brincava na rua, né? A gente fala menina de rua, mas é de brincar na rua. Não fui menina criada em apartamento e em tapete de apartamento, não. Fui menina de brincar na rua mesmo, de Jacaraípe. Ai, que delícia, né? E aí, ali foi meu primeiro momento de empreender e oferecer. Quer figurinhas? Eu era muito pequenininha, gente. E as meninas pedia pra mãe e traziam dinheiro, moedinhas. E aquilo ali eu comprava doce. Eu sempre fui gordinha, então sempre gostei de doce. E aquilo me fazia bem. Depois eu comecei a vender casadinho. Então, a minha fase de infância, 10, 11, 12 anos ali, nem adolescente ainda, era vendendo coisas na escola. E daí, quando eu fiz... Na brincadeira, né? Na brincadeira, pulseirinha, cordãozinho. Mas sempre foi. Sim. Eu não conseguia ficar em casa depois de um dever à tarde sem fazer nada que eu pudesse vender. Sim. E aí, quando eu fiz 17 anos, na verdade, eu me casei. Eu casei muito jovem, né? Eu costumo brincar que eu não casei grávida. Eu casei porque eu queria, né, sair de casa e conquistar minhas coisas. E ali eu comecei a alugar boias na praia. Antigamente não via balão, tubarão, aquelas baleias que a gente hoje compra, né, para os filhos. Mas na época não era tão caro aquilo, que você comprava na Dadalto e eu alugava na orla de Jacaraípe. E eu alugava sábado e domingo. E no verão inteiro eu trabalhava com aquilo também. E aí, no final do verão, eu comprei um Fusca. Na época, meu primeiro carro, eu tinha antes de completar 18 anos. Então, eu vi sempre no empreendedorismo uma forma de crescer, de conquistar as minhas coisas. Então, minha veia vem daí, meninas. Tudo pra mim
é o trabalho. O trabalho mesmo, assim, vamos pra cima, vamos fazer, sem corpo mole, sem chuva, sem nada. E ir pra cima. Executora 100%. Executora. Compartilho muito disso. Sei bem como que é isso, gente. Nossa. Executora, todo o tempo. Eu costumo ter uma frase... Inquieta, né? Inquieta. Eu tenho uma frase que eu falo assim, as pessoas falam assim, Cris, você é tão criativa. Eu falo, a criatividade, ela vem dentro de uma escassez de uma série de coisas. Sim. Uma delas até financeiro. Quando você tá com uma escassez financeira, você obrigatoriamente tem que criar oportunidades. Né? É tendencioso. Tem pessoas que vão para um lado de sentar e chorar, Sim. né? E tem pessoas que vão para um lado de criar. Então, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Então, eu sempre fui para esse lado. Sempre. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, a minha busca constante de fazer alguma coisa é nato meu, assim. É onde eu não me para. Não tem nada que me para. Eu vejo também essa questão da criatividade muito como algo exercitável. Você aprende a ser criativo. Você aprende. Esses dias mesmo eu contratei uma estagiária nova para a parte de marketing. E nós estávamos ali desenvolvendo nosso trabalho, que eu acabei não falando no início, né? Mas eu sou fundadora do Makers, que é um co-space. Espaço de coworking e eventos. Então a gente tem que criar um monte de coisa para engajar aquela comunidade ali, né? É isso aí. Fazer as coisas acontecerem de uma maneira interessante. E aí ela estava questionando isso. Ela, poxa, tem 19 anos, você é tão criativa, né? Por que eu não tenho essa mentalidade? Ela entrou lá em dezembro e estamos aqui, né? Meados da metade do ano aí. E ela hoje se sente criativa. Porque ela precisou exercitar essa habilidade. Né? Tanto de você precisar pelas necessidades, como de você, de fato, parar para fazer aquele ócio, aquele momento em que você importante, o ócio precisa pensar em formas diferentes. Aí você bebe da fonte de outras marcas, né? De outras pessoas. E vê o que está acontecendo no mundo. Nem sempre do seu nicho, às vezes de outros lugares. E você vai desenvolvendo esse potencial criativo, né? E esse potencial criativo foi fazendo com que você se tornasse uma empreendedora que teve vários modelos de negócio, várias coisas. Depois dessa boia aí, o que rolou? Então, depois da boia, eu trabalhava com minha mãe numa escola dela. Então, a minha família também veio do empreendedorismo, né? Meu pai, minha mãe, minha avó. Então, eu fui trabalhar na escola da minha mãe e trabalhei com a minha mãe 10 anos. Então, eu também tenho muita facilidade essa parte de dar aulas, hoje eu tenho a rede franqueada. Então, eu tenho muita facilidade em gerar conteúdo para eles, né? Entender, porque você, quanto professor, quanto gestor de pessoas, você tem que ter um cheiro, assim, você tem que ir sentindo, não dá para você ter muito lados, assim, você tem que entender as pessoas, você lida com pessoas de todas as maneiras, né? O professor lida com alunos de todas as maneiras. E você franquear, depois a gente vai falar sobre franquias, né? É isso. É como você é um professor ali, de vida empreendedora. E aí eu fiquei 10 anos nessa escola da minha mãe. Era uma escola na Serra também, de área técnica. E eu fui estudar solda, mecânica, gente. Vocês têm noção que eu sou formada em mecânica? Então, assim, eu fui estudar essa parte, né, do Civit ali. A escola da minha mãe era no Civit. Então, onde as indústrias estavam começando. A gente está falando de 20 anos atrás, né? Então, onde as indústrias estavam começando. E minha mãe levou essas aulas, né, para lá. E aí, depois eu falei, bom, quero agora fazer alguma coisa para mim, né? Eu já estava com a minha filha pequena. E o Alex, que é o meu ex-marido, né? É meu sócio atual ainda. Ele estava começando a empreender. E ele com mais dificuldade de empreender. E eu falei, epa, pera lá, empreendedorismo, vou pra aí, né? Me chamaram aqui, vou pra cuidar, né? Mãe, eu vou ter que ajudar aqui, né? O Alex a empreender pra cá. Ele, não, mamãe tava aposentando já também, começando já a querer descansar, né? E eu não queria assumir o colégio, né? A escola. E aí eu fui pro lado do Alex mesmo e ajudei ele a impulsionar a empresa dele na área de logística. E também mais um empreendedorismo. E aí, meninas, quando passou ali uns 6 para 7 anos, eu cansei de mexer com homens. Eu falei assim, eu tô cansada de mexer com homem, porque foram 10 anos de escola mexendo com homens. E depois a empresa dele, que era logística, é muito voltada para a área masculina. Tinham poucas mulheres na escola também, porque é muito técnica. Poucas mulheres, né, na escola. E eu cansei, eu falei, eu quero uma coisa de menina rosa, eu quero uma coisa bem feminina, bem gostosa. E aí eu inventei, né, um evento na Serra, foi daí que veio essa minha necessidade de, tipo, eu quero me conectar com mulheres. Eu cansei de trabalhar no universo masculino. E aí eu falei, vou inventar aqui um evento. Eu via no jornal, essa é a realidade. Eu via no jornal, na época tinha jornal impresso, né, Gazeta, chegava na sua casa.
E eu vi ali socialites, eventos acontecendo em Vitória. E a Serra, eu era da Serra, não tinha nada. E as mulheres da Serra não apareciam nos jornais. E eu falava assim, cara, que coisa chata, né? Aqui na Serra não tem nada. Então, como que eu posso fazer alguma coisa aqui pela minha cidade? Né? Nessa época eu morava em Laranjeiras. E eu via várias mulheres ali empreendendo, guerreiras. Eu falava, vou fazer um evento pra gente. E vou fazer com que a gente saia no jornal. E essa foi minha busca. Tanto é que uma conhecida minha falou, contrata uma assessora de imprensa. Uma jornalista que vá poder comunicar o que vocês estão fazendo pro jornal, para sair. Falei, isso mesmo que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Eu encontrei com 4 ou 5 amigas e falei, vamos fazer um evento? Olha, eu conheço uma psicóloga, conheço a Flaviane, que mexe com popularismo. Sim. Conheço uma psicóloga... conheço uma psicóloga que é maravilhosa, que vai falar sobre a nossa mente, sobre depressão, sobre autoestima. Conheço a Flavi, que vai vir falar sobre pompoarismo. E vamos trazer uma enfermeira, uma ginecologista. Eu pensei... Juntou os assuntos femininos ali. Os assuntos femininos. Convidei as palestrantes, consegui o local emprestado, né? E juntei mulheres. Falei, vocês não querem vir? Primeiro foi gratuito. Vamos tomar um café juntas? Não pode levar criança e nem marido. A ideia era um momento só pra gente. Bem menininha. E deu tudo certo, gente. O evento foi um sucesso. Já saímos dali, quando vai ter o próximo? Era aquele momento gostoso, sabe? Daí no segundo eu trouxe uma sommelier para ensinar a gente. Eu trouxe uma chefe de cozinha para ensinar a gente a fazer uma mesa posta, bem bonita, né? Você vê, né, assim, isso há quanto tempo? Há 10 anos atrás. E agora que a gente vê um movimento maior, né? Na época... 11 anos atrás. Quase, realmente não tinha esse tipo de evento. Não, até hoje, Não né? tinha. Era uma aula, era um evento, um show-woman ali, onde essas palestrantes iam pra frente, igual no dia da sommelier, dela dar aula realmente para 60 Muito mulheres, legal. com o básico. A chefe de cozinha ensinar a gente a montar uma mesa mesmo, explicar que o garfo, não sei o quê. Eu trouxe tudo isso, né? Uma consultora de moda para ensinar que você coloca o lenço de uma forma. Isso foi há 11 anos atrás. E você nem imaginava café caramelo, Não. ainda chamava café com batom. Era café com batom. Já tinha um negócio ali com café. Já tinha um negócio com café. Já tinha um quê ali, né, gente? Já tinha o quê do café. E num desses eventos que eu estava organizando, apaixonada por evento, fui fazer curso de cerimonialista no Senac. Daí eu conheci várias pessoas da área de eventos, né? E comecei a construir um evento maior na Serra, porque foi assim, a sede com a vontade de comer. Sim. As mulheres ali estavam loucas para ter isso. Tanto é que nos meus últimos eventos vinham mulheres de Vila Velha, lá para a Serra, né? Para poder participar daquele evento. Tem no YouTube ainda vídeos da gente. Depois compartilha. Tem vídeos do da UCL, o do cerimonial também tem. Daí tinha entrevista, nem existia isso de podcast, não tinha nada disso, gente. Não tinha Instagram. Naquela época era Facebook, sabe? Então, assim, a gente fez aquilo tudo, foi mágico. E num desses eventos, eu, quanto mestre de cerimônias, não poderia soltar as meninas. Era um local emprestado. E estava tendo outros eventos nesse local. Então, mulher gosta de conversar, né? Eu não podia soltar as meninas naquele corredor, naquele momento. Porque ia atrapalhar o outro evento. Então, elas não podiam ir lá pra fora. Como acabou mais cedo, eram 15 minutos. Eu falei, como que eu vou fazer pra segurar essas mulheres aqui? E isso eram quantas mulheres? 40. Nesse dia 40. Mas os eventos chegaram a ter quantas? 600. O de março, o de dezembro foi 200 e o de maio foram 600 mulheres. 600 mulheres. Foram no total 6 eventos. Foram no total 8 meses de evento. 8 meses de evento. Em 8 meses eu cheguei de 40 a 600 pessoas. Surreal. Foi muito rápido. Era um evento por mês, praticamente. Os últimos 2 é que pulou, assim, 2 meses, porque era um evento maior, eu tinha que ter tempo para poder formar os parceiros. Imagina, chega de 40 para 600 pessoas. Foi muito rápido, assim. As mulheres queriam muito, e não só as mulheres participantes, quanto as expositoras. E as mulheres palestrantes. Porque era uma vitrine. E virou uma rede enorme, né? Entre palestrantes, pessoas que estavam indo pra ouvir, pessoas que estavam indo pra conhecer quem tava lá. No evento de 200 pessoas, a gente tinha cartão durinho, tipo cartão de crédito, com o nome Café com Batom. Era um clube Café com Batom, sabe? E assim, aquilo, se eu tivesse dado continuidade, né? Eu estava fazendo parceria com lojas na Avenida Central em Laranjeiras. Para quem apresentasse aquele cartão do clube. Maravilhoso isso. Né? Tivesse descontos. Muito engraçado como que as coisas são, né?
Porque tudo que ela tá falando é o que a gente São vê. coisas São que a gente tá projetos que pensando. vocês estão... São projetos que a gente pensa hoje. Então, Legal. assim, você vê como que também as coisas convergem Convergem. e fluem para aquilo que a gente, né, tá se propondo. Tá se propondo a fazer. E aquilo era tão gostoso, gente. Eu tinha um brilho nos olhos. Eu era apaixonada por aquilo. O que aconteceu? Num desses eventos, eu tive que segurar as meninas, né? E aí, eu convidei 3 pessoas. Eu falei, meninas, receitinha de mulheres, coisa rápida, hein? Mas tem que ser assim, Ganhando receitinha, tempo. uma coisa rápida pra ganhar tempo. Chamei 3 pessoas. Levanta a mão quem quer compartilhar 3 receitinhas aqui. Uma cada uma, hein? Aí levantaram as mãos. Aí elas foram lá na frente. E uma dessas pessoas passou uma receita de um cappuccino em creme. E aí todo mundo anotava, porque tinha o caderninho, tinha a caneta do evento, aquela coisa toda. Sim. E aí todo mundo anotou ali. Eu anotei também, porque eu amo café, amo. Sempre gostei muito de café, muito de cappuccino. Minha mãe sempre fez aquele cappuccino em casa de pó. Sim. E eu sempre gostei muito do cappuccino de mamãe. Então eu anotei e pronto, fui embora pra casa. No outro dia, eu passei no supermercado, comprei as coisas e fui fazer em casa o café. Só que o meu café, ele ficou muito claro, sem sabor de café. Ficou como se fosse um marshmallow, quase branco, assim. Aí eu falei, será que era isso, né? Que a pessoa estava, né, se propondo? Guardei na geladeira, que eu achei muito doce, sem sabor de café. Daí passou mais uns 2 dias, eu tentei fazer de novo. Entrei no YouTube, lá na internet, vi um monte de receita de creme de café. Peguei uma lá que parecia muito com o que ela tinha passado e fiz de novo. E não ficou legal também. Aquela era a receita. Só que eu, Cristina, Não era o que você queria não consumir. gostei. Né? Eu achei muito assim, muito aerado, sem graça. E aí, tava assim, aí eu guardei na geladeira, né? E eu já tava organizando um próximo evento. A gente já saía de um evento com a data marcada do outro. A gente já tinha, é como se fosse um encontro de mulheres todo mês. Essa que era a ideia. Então já tinha uma outra data. Então, quando eu fui para esse outro evento, que foi para 80 mulheres, dentro do Carone, naquela parte toda de vidro que tem lá na Serra, quando eu fui organizar o evento ali, eu já levei o café. Só que o que eu fiz? Aquele café que foi guardado na minha geladeira, eu passei um café preto. Um café normal, passei um café preto, líquido ali, normal, e misturei. Ali, aí pegou creme. aquele gosto de Aí café. pegou o gosto e a cor. Falei, que delícia. Vou levar para as meninas tomarem no evento. E levei no evento. E aí, servi. Falei, gente, olha, vou deixar aqui, leite quente tá aqui, vocês mesmos se sirvam na chegada. Fiz parceria com os biscoitinhos ali da menina e era aquilo ali. As meninas já chegavam, ok. Todo mundo perguntava, o que você faz? Como que você faz? O que você fez? E eu passava a receita no microfone. Eu fiquei 6 meses... passando a receita aqui desse produto maravilhoso. No microfone. Quem era da época do Café com Batom vai se lembrar disso. Eu passei 6 meses passando a receita no microfone. Só pra explicar, o leite é porque é um café em creme. E aí você pode passar no pão, tudo bem. Mas você também pode pegar uma colherzinha e colocar no leite. Se eu estiver falando errado. Tá certo. Colocar na xícara e botar o leite. Aí ele dissolve e fica líquido. Eu tomei. Líquido. Fica um cappuccino muito Surreal, cremoso, muito bom. né? Menos doce do que o Delicioso. cappuccino em pó tradicional, né? Por mais que ele tenha o doçor, mas é um doçor de cappuccino mesmo. E aí, enfim, e aquela delícia. E aí, eu passei 6 meses, meninas, porque só pra vocês perceberem, se eu passei de 8 para 9 meses montando os eventos, É quase o e eu período passei todo, 6... Foi quase o período todo, passando a receita no microfone. E aí, no evento de 200 pessoas, que foi em dezembro, o Alex perdeu um contrato muito grande da Excelsa na época. Foi quando a EDP, quando os portugueses compraram a Excelsa, há 11 anos atrás. E ele perdeu foram 5 empreiteiras grandes que perderam o contrato. E nós ficamos assim, nosso financeiro foi da noite pro dia... Ladeira abaixo. Pluft. Imagina, meninas, 2 filhos na escola particular, plano de saúde, 2 carros na garagem, um apartamento que eu tinha acabado de comprar, aquela coisa toda. Sim. E de repente, bluft. Eu tava brincando de fazer evento. Eu tava ali querendo me construir uma socialite da Serra, sabe assim? E já tava saindo no jornal, tá? Aí, a gente conseguiu, objetivo conquistado. Todo mês saía no jornal. E aí, eu tava brincando de fazer evento, gente. Eu tava assim, construindo uma carreira, mas tava bem no comecinho. E daí o financeiro eu não tinha. O evento era pro próprio evento. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a vender esse produto. Vou começar a vender. E foi quando eu fiz 6 potes. Eu falei pro Alex, hein, me dá R$10. Eu vou no supermercado, comprei o material, passei na loja de embalagem
de R$1,99. Foi nem loja de embalagem. Loja de R$1,99. Comprei uns potes. Fui pra casa, fiz 5 potes. Foi a primeira vez que eu invasei ele. Sim. Até então eu só bati e botava numa vasilha, numa taça de vidro. Eu invasei ele e tirei foto. Eu tenho essa foto. Eu postei na rede social, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook na época. Primeiro produto da marca Café com Batom. Tanto é que o rótulo dele era Café com Batom, o nome. Olha. E era um produto do evento. A minha ideia era essa. Que legal. E aí eu levei pro evento. Quando eu levei, eu vendi 100 potes na entrada do evento. Então, no intervalo, na hora, eu botei na mesa. Você conseguiu invasar sem? Invasei, comprei material. Entendi. Fui lá no Macro, comprei as embalagens, que não eram essa, eram outra. E aí vendi, rotulei, passei ali na Glória, ali na Copi Glória, coloquei uns adesivos, Café com Batom era o nome. E botei ali e vendi 100 potes. Pra quem? Para as minhas clientes que já conheciam o produto, né? Então, assim, naquele dia, quando o evento acabou, foi todo mundo embora. O evento acaba, que você bota suas perninhas pra cima, que aquela perninha da gente fica inchada, né? Daquela respirada aliviada. Daquela respirada, o evento foi, entregamos. Deu tudo certo. A Ivoneide, que é minha assessora de imprensa, que é desde então a minha assessora de imprensa, que foi indicação de uma pessoa, que é minha amiga, né, minha assessora até hoje, ela olhou pra mim e falou bem assim, você tem certeza que você quer continuar trabalhando com o evento? Você viu o que aconteceu com o seu produto, com o seu café? Deu até briga das mulheres pra poder levar embora e tal. Por que você não vende produto? Até ali eu não tinha pensado ainda de transformar aquilo como, de fato, um produto. Você ia vender sempre nos eventos só, né? Isso. Aí eu falei, mas aí eu vou ter que parar de mexer com o evento, porque o evento dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E sempre dá trabalho, porque igual sempre. você vai fazer várias edições. Uma coisa é você vai fazer, eu vou fazer um evento aqui em março e outro em novembro. É diferente. Agora, Mas tem todo várias mês edições, é contínuo. né? E aí foi quando eu passei por mais Ainda um mais mês. o tamanho do evento que você fazia todos os meses, né? Todos os meses. E aí eu passei, o último era uma noite em Paris. Era temático. Ai, que delícia. E aí passava música lá de Paris, contratei, na verdade foi até uma parceria de teatro, né? Teve dança, de teatral. Eu não sei se quem tá nos ouvindo e assistindo tá com essa sensação, mas dá vontade de ir, não dá? Gente, é verdade. Tem na internet. Depois, se vocês procurarem, vocês vão encontrar coisas. Foi muito legal. E aí, eu fui e falei bem assim, bom, eu vou parar de fazer o evento. Gente, a lágrima descia. Eu chorava de dor. Porque quando eu fui para esse evento de 600 pessoas, eu já fui com 1 milhão de mensagens no meu celular. Leva o café, leva o café, leva o café, leva o café. O povo queria o café e eu, meu Deus. Eu já chegava lá, cadê o café? Cadê o café? Estavam indo para evento. Já ia pro evento. O pessoal estava indo pro evento em busca do café. Do café. E aí ali não teve jeito. Esse foi meu último evento. E aí eu falei, como é que você fez? O que você sopesou aí pra tomar essa decisão? Porque esses momentos são muito difíceis, né, na trajetória do empreendedorismo. Eu chorar várias mesmo. vezes, assim, a gente se depara com caminhos bifurcados e precisa fazer uma escolha. Tomar decisão, né? O que pesou aí pra você tomar essa decisão? Porque querendo ou não, assim, 8 meses foram intensos, mas aquilo ali tinha tudo pra pesou crescer, né? O meu financeiro. Por exemplo, o Alex estava sem emprego, né, como eu falei. Pesou que eu vendendo o produto, eu ia bater e vendia à tarde, e à tarde eu já tinha dinheiro. Sim. E o evento é uma conquista, né? Você tem que conquistar as pessoas, conquistar os parceiros, para lá na frente aquele dinheiro vir. E o produto não. O produto eu ia fabricar, é alimento, à tarde eu ia postar no Facebook, à noite eu já tinha dinheiro. É mais rápido. Era mais rápido. Então, o que pesou naquele momento era a minha necessidade financeira. Sim. Com 2 meninos pequenos em casa. Né? Então, se minha filha hoje está com 20 anos, ela tinha 10. E o meu menino tinha 6. Né? Então, eram 2 crianças pequenas. Então, como é que eu ia fazer? Não dava mais. Essa questão do Alex ter perdido o contrato na época foi um divisor de águas financeiro na nossa vida. Até ele se reestruturar, teve um tempo. Sim. E com criança pequena em casa, não dá para você ter tempo. Né? Então, como é que a gente faria? Então, a minha decisão foi financeira naquele momento. Sabe o que eu acho curioso com relação a isso? Eu estava conversando até ontem mesmo com uma pessoa sobre planejamento de longo prazo, né? Que assim, tudo bem, a gente tem que ter mesmo objetivos, metas, entender qual é o caminho, a jornada para onde a gente está indo, o que a gente deseja
da nossa própria vida. Mas nessas horas a gente vê como que o planejamento de longo prazo ele não existe. Não tem como Porque se você controlar sentasse, a vida. desenhasse... E a vida tá muito dinâmica, né? 2 meses ou 3 meses antes de você começar a vender o café em eventos, você desenharia outra coisa para sua trajetória. Eu desenharia, como eu já estava desenhando café com batom em outros municípios do estado. Até mesmo, eu já estava com um local em Guarapari para fazer café com batom 3 meses à frente. Pois um café com batom de mulheres de Guarapari. Então, a minha ideia era já ir fazendo em outros municípios e depois em outros estados o café com batom. E aí uma circunstância externa... Do nada. Faz um reajuste de jornada e você vem para o que você está vivendo hoje. Onde você tem que tomar escolhas, né? E aí eu tive que tomar essa decisão. Eu chorei muito. Foi muito doloroso pra mim, porque realmente eu amava e amo fazer evento. Eu amo fazer evento. É lindo, é maravilhoso, é muito gostoso. Dá muito trabalho. Sim. Mas é uma cachaça. Fazer evento é uma cachaça. E aí você não largou, de certa forma, você conseguiu se manter ali. Não larguei. A gente vai entender o que como. aconteceu? Eu fui... Aí eu falei, tá, para tudo, esquece café com batom, vamos fazer... Porque, o que aconteceu? Esses clientes que estavam comprando... Estava o quê? Mulheres falavam. Então, a escuta, você escutar o que o seu cliente está falando é muito importante. Eu sempre escutei e escuto até hoje. Então, as mulheres falavam assim, o meu marido não consumiu porque ele achava que era um creme de cabelo. Porque o nome era café com batom. O nome. Então, ele estava com um pote de café na geladeira. Não existia café na geladeira até então. Ninguém guarda café na geladeira. E ele achava então, que era um creme de assim. rosto, de cabelo. Então, ele não consumia. E eu comecei a escutar isso delas. Eu falei, opa, então... E o nome restringia, né? O público feminino. E o rótulo era rosa. Então. E aí eu falei assim, restringia. E homem gosta muito de café. Então, eu vou ter que sair dessa vibe do rosa e desse nome. Eu vou ter que escolher um outro nome. E isso foi a decisão na semana ali. Quando eu falei, não dá pra fazer evento, tem que ser produto. Tá, que nome? Primeira coisa, que nome? E aí eu fiz um brainstorming de 12 horas com a Ivoneide, que é a minha assessora de imprensa. Inteligentíssima, mulher assim, muito visionária, né? E a gente sentou e começamos a conversar. E fomos fazer um planejamento ali, nós duas, estratégico, de o que a gente ia fazer. E foi quando ela me indicou uma professora de planejamento estratégico aqui do estado. Sim. E eu fui fazer o curso com a Ana Paula, maravilhosa, ali de Maruípe. E a Ana me recebeu, fizemos uma consultoria, ela me ensinou a fazer um planejamento. Eu desenhei o que, na minha visão, na época, seria Café Caramelo, né? E desenhei tudo, fizemos a escolha do nome, pesquisamos na internet se já tinha empresa com aquele nome. Nesse primeiro momento, primeiro filtro, a gente não pesquisou se tinha marca registrada. Porque eu tinha um amigo meu que mexia com essa coisa de marca. E daí, depois que eu tinha 3, 4 nomes, eu passei para ele consultar se tinha as marcas. E aí ele falou, Cris, 2 tem, 2 não tem. E das 2 que não tinha, o Café Caramelo foi o que eu preferi ficar. Por quê? Essa parte de baixo, mais escurinha, que ele vai ficando, tem vezes que você chega numa padaria que ele tá com dedo. Isso aqui é caramelo café, não é caramelo de bota caramelo na receita. Né? É café concentrado. Então, com o tempo, ele vai caramelizando. Então, daí é que veio o nome Café Caramelo. Aí, quando abre, mexe... Abre, vai consumindo. Como normalmente eu indico botar no freezer, guardar ele deitadinho no freezer, o caramelo se posiciona aqui. Então, quando você for pegar, como ele não congela, você já vai pegar ele naquela parte caramelada, né? Quem é coffee lover mesmo acaba já conhecendo isso. No mais, vai ficando aquele no fundo, o coffee lover fica doido, porque bota o leite aqui. Aí deve. Nossa, a gente tem vários vídeos de clientes fazendo isso. E daí limpando, né, todo o restinho ali que fica, essa parte é muito deliciosa, que fica no final, né? Então, o nome veio daí, do caramelizar, né? E que lembrava a cor e o cheiro lembrava de um caramelo. Então, ficou Café Caramelo. E rapidamente a gente buscou orientação para fazer o registro da marca, né? Dei entrada com outros nomes também, que eu queria blindar, né, na época. E como que você fez, Cris? Que as pessoas perguntam, e aí? Como é que você parou de vender só do Facebook e foi pra parte mesmo de rua, Não, é muito físico? rápido, assim. Até, por exemplo, o registro de marca. Eu trabalho com isso, é difícil as pessoas... Hoje que tá vindo mais e as pessoas conseguem compreender a importância de registrar uma marca, né? Mas antigamente... Há 11 anos atrás, né? Você falar sobre isso era bem inovador. Sim. Era bem inovador. Então, eu tive ali realmente algumas pessoas que foram me dando, né? É você escutar, né? Eu acho que você escutar o que a pessoa tá falando...
A gente estava conversando um pouco sobre isso aqui agora. Isso vale um ouro, gente. Isso vale ouro. Às vezes ele tá falando do contexto do negócio dele. Mas você escuta, daí eu vou para casa dirigindo, vai pensando o que aquilo pode fazer bem no meu negócio. Eu sempre fiz esse dever de casa, sozinha ali, sabe, dirigindo. O que tudo que eu aprendi, que eu escutei ali, pode fazer, né, parte do meu negócio. Então eu fui sempre trabalhando isso. E aí eu me deparei o quê? É um alimento, como é que eu vou registrar isso? Como é que eu vou oficializar isso? Como é que eu vou vender isso? Então, antes de registrar, o que aconteceu? Foi muito rápido. Eu era da área de eventos, né? E na área de eventos, o que eu fiz? Eu comecei a fazer contato com organizadores de eventos do nosso estado. Só que eu não queria casamento e festa de 15 anos. Eu queria eventos corporativos. Porque eventos corporativos precisam de café. Precisa, muito. E as pessoas gostam de viver experiências também nesses eventos, experimentar um negócio, parar ali um tempinho. Chegar num evento, não ter um cafezinho. É isso que eu fiz. Eu fui para eventos corporativos, mandava mensagem, ou ligava, ou pegava o nome do organizador. Você já entendia mais ou menos como era a lógica de construção como é que de um era evento. E falava, você não quer um café no seu evento? Eu sirvo de graça. Maravilhoso. E a pessoa, quê? Eu não vou ter custo meu bem, de vai. evento? Pode vir. E aí eu ia bem arrumadinha, porque eu sempre falo isso, né? Até para meus franqueados hoje em dia, sabe, meninas? Você estar bem, o arrumado, não é você estar chique. Não é isso. É você estar... Igual eu mexia com, né, bem direto, era cabelo preso. Todas as minhas fotos são de coque na cabeça, imagina. Então, você não tá ali pra estar elegante. Eu tava ali a serviço. Né? E aquilo não me diminuía. Né? Eu queria estar bem arrumadinha, com uma mesa bem limpa. Sim. Eu sempre levava minha lixeira para já levar meu lixo embora, porque na minha cabeça o organizador não tinha que ter nenhum trabalho comigo, porque ele estava fazendo um favor, também estava me recebendo. Ia querer que você fosse sempre... Sim. A minha agenda não parou nunca mais. Ai. Sabe? Porque eu tava num evento, por exemplo... Você sabia se posicionar também. No CRA. Eventos, né? O pessoal do CRA, pra mim, até hoje, são assim... São meus padrinhos, praticamente. Sabe? Assim, depois a gente vai falando de outros nomes, Sebrae, a própria federação. Mas o CRA foi o primeiro conselho, assim, que nos entendeu, nos aceitou. E todos os eventos do CRA, a Café Caramelo era convidada para estar lá. Então, quem estava lá dentro? Administradores. Pessoas que também iam fazer palestra, congressos, seminários daqui a pouco. E começaram a nos chamar. Então, nossa agenda não parou nunca mais. A gente sempre tinha evento para ir servir café. E aí você soube escolher muito bem o canal de comunicação e o público que era direcionado para o seu negócio. Olha como que é a estratégia. Eu, Cristina, nunca fui para uma feirinha de bairro. Hoje eu tenho franqueados que fazem feira de bairro, porém, dentro do nosso programa, né, de educação dos franqueados, existe uma linha que é Masterclass, que é comigo. É uma aula de planejamento estratégico, onde eu sempre falo para eles, a feirinha de bairro ela tem que ser assim, para você sobreviver, passar por ali muito rápido. Você precisa estar nos eventos corporativos. Sim. Então eu sempre vou ensinando, dando esse caminho para eles, e aqueles que vão dar certo. Só para o pessoal que está ouvindo e assistindo entender, quando você menciona a questão dos franqueados, né? Hoje, Café Caramelo, qual é a estrutura? São quantas franquias? Então, como é que... hoje nós estamos com... Já subiu, tá? Daquele nosso último encontro. Nós vendemos no mês passado 17 novas franquias. Né? A gente está num plano de expansão muito grande. Muito grande. Tem um contexto, né, por trás disso, que são as mini fábricas. Mas hoje nós estamos com 167 micro franquias de distribuição em 21 estados, tá? Do Brasil. E hoje nós temos, com a matriz, somos 7 fábricas, né, no Brasil. Então, foi isso, meninas. Um outro ponto que sempre é importante falar é de onde que saiu só da Cris fazer os eventos para ir para essa parte de franquia, né? Que é o ponto-chave. Acho que é um ponto importante. Qual foi esse momento? Eu sempre fiz muito parte do Sebrae, né? Eu acho que toda microempresa, ela precisa. Não só das palestras, mas dos consultores, mas também dos programas que o Sebrae tem, tá? E ali eu sempre participei de todos. E em uma dessas palestras que eu estava, o dono da ReHap, o senhor Ricardo, veio ao Espírito Santo dar uma palestra. E ele nos desafiou, onde ele falou que o pequeno empreendedor, né, o pequeno negócio, ele pode dar certo, sim, e passar uma vida sendo pequeno. Aí vai comprar o carro, vai pagar a faculdade dos filhos, vai comprar casa, vai dar tudo certo. Ele pode ser pequeno e sólido, uma vida inteira. E tá tudo bem. Porém, se na cabeça do empreendedor o sonho dele for grande, ele precisa sair do balcão. Ele precisa desencostar do balcão
Parar de vender, parar de atender, do dia a dia, Sair do operacional é. e passar a fazer planejamento. É onde ele fala que os olhos do dono é que engorda o boi. Só que os nossos pais sempre falaram isso pra gente. Só que a gente sempre achou que os olhos é o quê? Estar ali no dia a dia vivenciando o operacional. E não é isso. E naquele dia ele fala, se você é o melhor vendedor da sua empresa, essa frase, gente, eu nunca vou esquecer. E eu sempre replico ela. Se você é o melhor vendedor da sua empresa, a sua empresa não vai crescer. Você precisa encontrar, buscar, engajar melhores vendedores que você. Sim. É o nosso desafio quanto gestor. Porque senão a empresa vai sempre bater no nosso teto, na gente. E aí eu falei, vai sempre depender da gente para conseguir novos espaços. E aí a gente tem um tempo limitado, não consegue focar na estratégia, não consegue procurar as saídas criativas que a gente estava conversando. Gente, tudo que a gente está falando aqui não é fácil. Eu também vivo isso até hoje. É um looping, né? É um looping. E encontrar essas pessoas também é muito difícil. Foi onde eu fui pra franquia. Manter é pior ainda. Manter é pior ainda, é mais difícil ainda. Então, o que eu falei? Cara, eu fui pra casa e falei, o que esse cara fez? Como é que eu vou encontrar melhores vendedores do que eu? E aí a empresa estava com 2 anos. O café estava com 2 anos já. E já estava aqui no supermercado, estava em eventos, não para. Todo dia eu tinha evento aqui em Vitória. Porque aí você não tem loja física, você começou a vender através de supermercados, mercados e eventos. Padarias e eventos. Eventos. Nosso canal principal, 80% evento. Porque no evento você levava uma provinha e o produto para vender. E já vendia. E de uma forma bem delicada. Ficava a torre de café aqui, eu estava ali servindo café para você. E aí você falava, onde eu encontro? Eu falo, olha, você pode comprar aqui comigo, ou também tem na padaria tal. Aí a pessoa, não, eu quero comprar agora e depois eu compro na padaria. E isso sempre funcionou. E a pessoa sempre levou para casa naquele momento. Então a venda é imediata. É importante também essa venda imediata, né? É muito Porque a pessoa quer aquilo. A pessoa quer, o desejo naquele momento, eu quero agora. E ela vai ficar olhando dentro de casa depois. Porque talvez se ela vai embora sem o produto, depois ela não vai lembrar, ou ela vai lembrar, não vai procurar. Se frustra, ou não tem distribuição ainda. E aí a pessoa, né, acontece uma interrupção ali de compra, né? Na jornada. Na jornada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei refletindo como é que eu ia fazer isso. Aí minha mãe é a senhora hoje, ela tá com 76 anos. Na época, já uma senhorinha, ela fala assim pra mim, minha filha, você já estudou sobre franquia? Minha mãe é uma mulher muito visionária. A mãe, hein? Minha mãe. Que mãe. Minha mãe, quem conhece minha mãe sabe, dona Sônia. Brava! Eu casei, lembra? Com 17 anos, lembra disso? Temos uma peça rara ali. Minha mãe vira pra mim e fala assim, filha, por que você não vai estudar franquia? Aí eu falei, mãe, eu achava que era uma coisa muito distante. E ela, mas vai estudar. Que franquia é para negócio grande, né? Mas o que torna o negócio grande é o fato de franquear. E ela falou assim, uma coisa que faz... Minha mãe falou assim pra mim, uma coisa que faz as pessoas ficarem... Eu falei, mãe, eu tenho revendedores. Mas o revendedor começa a vender e para. Ele não continua. Aí ela fala, ele para porque ele não tem um vínculo com você. Existem 2 cordões umbilicais. Minha mãe me falou. Existem 2 cordões umbilicais que fazem uma pessoa ficar. Uma é a emoção, é o coração. E a outra é o bolso. Se ela criou um vínculo financeiro com você, se ela te pagou... Olha, gente, que louco. Franquia é isso. A pessoa te paga pra ela vender pra você. Você tem noção? Porque ela compra um negócio estruturado pronto. Exatamente. Que é o que a modelagem tá ali, que né? se você fizer uma conta, o tempo que a gente demora pra desenvolver um negócio, de fato, estruturar ele, e o valor que a gente gasta pra fazer todo esse processo de erros e acertos e ajustes. Posicionamento de marca, você comprar isso pronto, tá muito no lucro. Ela te paga pra ela vender aquilo pra você. Pra ela poder aplicar aquilo pra você. E aí eu falei, verdade, né? Então tá. Então procurei aqui no estado, não tinha nada de curso, não tinha nada... Daí eu procurei na internet, né? Fui pra fazer um curso na ABF. Você aprender a franquear. Pra aprender a franquear, né? Que é a Associação Brasileira de Franchise. E aí fiz um curso lá, são cursos rápidos, não tem nada assim demais, tá, meninas? Porque as pessoas têm, né, criam aquele estereótipo de que, nossa, eu vou ter que estudar não sei quantos milhões de anos. Não. Você vai lá, faz um curso, é um curso livre de algumas horas, você estuda, você tem que querer. Vai querer aplicar aquilo que você aprendeu. Daí você volta, foi o que eu fiz. Fui pra São Paulo, fiz o curso, voltei. Comecei a aplicar os manuais. Aí fui para São Paulo de novo, fiz o 2º módulo, voltei a aplicar os manuais. Quanto tempo? Eu fiquei 6 meses, final de semana, sem sair, aplicando, manualizando todo o meu processo. Então, manualizando, mapeando ali as oportunidades. E aí, onde que tá o quê? Quem quer comprar a sua franquia? Né? Porque uma coisa é você ter um projeto lindo, maravilhoso, mas você tem que encontrar pessoas que vão querer comprar aquilo. E aí eu fiz uma divulgação entre amigos e pessoas, falei assim, para os meus revendedores, que já compravam ali uma caixinha de café, e falei, você quer ser exclusivo?
Você quer vender exclusivamente? Porque aí que tá, o nosso modelo de negócio é de franquia de distribuição. Você tem exclusividade de área. Você não tem loja física. Sim. É home base, você trabalha na sua casa. Você precisa de um freezer, café e o treinamento. E aí você vai aplicar o caminho que eu, tracei. Mas a pessoa que tem a franquia na área dela ela também pode procurar padaria, supermercado ela pra vai vender. fazer. Ela vai fazer a distribuição dela, do Nós jeito temos dela. 4 canais de vendas no nosso planejamento estratégico. Sim. Então ele vai trabalhar em eventos, vai trabalhar com revendedores, a montar a equipe de revenda, padaria, supermercado, cafeterias, tudo que ele possa colocar como PDV e rede social, que é Instagram, WhatsApp. Então, esses são os 4 canais. Sim. E aí, essas pessoas começaram a aparecer. Eu vendi 5 franquias, depois fui pra 6ª, 7ª, 8ª. E foi. Esse boom. E tá esse boom, né? E aí, nós saímos no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Foi um presente, não foi matéria paga, foi uma ligação. Quando eu falo presente, é você estar pronto no momento certo, com as pessoas certas. Mas você tem que estar pronto também, né? Então, eu, nessa época, estava extremamente envolvida na Federação das Indústrias, né? Dentro do IEL. Você tinha comentado sobre a sua entrada na federação. Isso aconteceu quanto tempo antes desse momento aí? Do momento da federação, 2 anos antes. Entendi. 2 anos antes. Eu estava já com 4 anos de franquia, de 4 anos de café, quando eu adentrei, a federação. E aí, bem envolvida na federação... Seria até interessante você contar um pouquinho pra gente como que foi essa entrada na federação. Olha... Quais foram os desafios aí, né, Ju? Super indico e falo que foi transformador. É você sair de uma caixinha desse tamanho e passar a fazer parte de um mundo, assim... Foi uma amiga minha, que fiz amizade na feira, em feiras. Porque você acaba conhecendo muita gente também. Muita gente, nesses lugares. E ela é uma nutricionista, Giovana Buais, ela vira pra mim e fala assim, vou te ajudar a fazer a rotulagem do seu produto. E eu, tá, tudo bem. Aí me ajudou a fazer a rotulagem na época, para poder conseguir colocar no supermercado, e em padaria. Aí me deu vários caminhos, inclusive do Sindipães. E aí, só que eu não era Sindipães, eu não era padaria, Então eu tinha que adentrar por um outro caminho, que era o Sim Café. Para adentrar ao Sim Café, eu precisava de ter o quê? Um CNPJ de indústria. E até então, o meu CNPJ era de doce, porque eu era uma empresa de dentro de casa, do balcão de casa ainda. E aí, eu recebi orientações do que precisava ter no meu KNAI certinho para que coubesse o perfil para entrar na federação. Nesse momento, eu estava também trabalhando com a vigilância sanitária. Começando o meu processo de registro mesmo para poder entrar nas padarias. E aí, foi junto. E nesse momento, eu queria o KNAI de café, porque eu tinha o interesse de entrar no Sim Café. Porém, a vigilância sanitária não me reconhecia como café. Então, eu não adiantava. Qual era a vigilância te reconhecia como qual produto? Doce. Eu era doce. Não existia nessa época um KNAI, o KNAI de cappuccino, mas é pó. É pó. Porque não existia no Brasil nenhuma empresa registrada na Vigilância Nacional como creme. Então, dali já estava bem caracterizado o nosso processo de inovação, Porque existia o quê? Pó, grão verde, grão torrado e moído, E não tinha creme. Então, para enquadrar, foi uma luta assim, muito grande, uma conversa. Convencimento ali, De convencimento, de mostrar que era uma inovação, um produto inovador, que estava entrando no mercado agora. Demorou quanto tempo esse processo, Cris? Olha, demorou uns 8 meses. Entre idas e vindas, eu ir fisicamente na vigilância, levar, mostrar, procurar aqui na ABI, que é a Associação Brasileira de Cafés, de mostrar que não tinha, mostrar receitas da internet, falar, olha, isso aqui são receitas da internet, a minha não é essa, convidar para ir lá conhecer o processo, de produção, até eles falarem, ok, enquanto não aparecer algo que vai enquadrar, vamos te dar o creme de café. Vai ser. Aí foi nesse momento assim que nós chancelamos mesmo o primeiro creme de café do Brasil. Não por nome marketing, mas por uma questão de registro mesmo. Foi a primeira empresa regularização, de regularização. Hoje a gente serve de exemplo para outras empresas que estão se regularizando de creme de café no Brasil. Eu costumo dizer assim, meninas,
A Café Caramelo, ela não só criou um produto, ela criou um segmento no mercado. Daqui a uns anos a gente vai chegar no supermercado, a gente vai encontrar vários cremes de café. Sabe? E tá tudo bem. O que vai me fazer diferente não é eu ser o único, né? O primeiro e o único. É o que eu vou fazer daqui pra frente. Né? O quanto eu ainda vou inovar, o quanto eu ainda vou trazer, né? De uma série de coisas. Você já inovou muito, porque são quantos sabores hoje? Hoje são 20 sabores. São 20 sabores. A gente Nem tá Starbucks aqui... tem essa quantidade a gente de tá aqui sabores. com... Tem amarula, tem chocolate, morango, rum. Amarula. E eu fui muito bem recebida na casa. Esse aqui é o mineiro, 100% mineiro. Esse é 100% mineiro, Cafés de Minas. Adoro. Então, a gente foi muito bem recebido na casa, sabe? Eu sou muito grata aos meninos, eu chamo eles de meninos, né? Porque a gente tá ali do lado de grandes marcas de cafés, né? Tradicionalistas, empresas que têm 60 anos, gente, de estado. E como foi né? você começando a chegar nesse ambiente com Olha, as empresas? com essas empresas, né, as empresas de muito tradicionais de tempo. café capixaba, né? Eu fui muito bem recebida. Eu tremia igual vara verde, né? Tremia muito, assim, meu estômago vinha na boca na primeira reunião. Mas eu falo dos meninos, né? Eles me receberam muito bem. Os meninos são Os meninos são os donos, né? Os donos das marcas grandes do nosso estado, os mega empresários, né? Mas você vê, foi já. tão empática a recepção. Foi que muito empática. Eu chamo de meninos, né? São os meus meninos. E eu consegui depois, o tempo que eu fiquei lá dentro, fui uma das diretoras também do Sim Café, participei muito, né? Até antes da pandemia. Depois da pandemia, eu, né, tive que sair por conta do que ocorreu, né, na pandemia. Depois eu vou contar pra vocês. E ainda não voltei, né? Mas vou voltar, né? Estarei aí em breve. Aguardem. Mas consegui introduzir na federação a minha veia de inovação. Participei muito da abertura daquela ala lá de cima de inovação dos meninos. Do Fins Lab. Do Fins Lab. Muitas e muitas reuniões até mesmo de colaboração ali do processo de criação. Trouxe para dentro do grupo ali algumas coisas de planejamento estratégico, né? Porque eu gosto muito. Então, consegui trazer a parte de franquia, né? Mostrar que franquia... que também você franquear um modelo de negócio de distribuição é inovador. Porque até hoje eu escuto que você não tem franquia. Mas por que não? Não, você não tem. Você tem uma distribuidora. Eu falei, não, eu tenho uma franquia de distribuidora. Então, para você, tem uma lei de franchise. Então, se você está seguindo a lei de franchise, né? Você tem um modelo que você replica aquele modelo, que você educa as pessoas, você tem uma marca registrada, tem um produto, você tem um desdobramento, você tem uma franquia. Então, consegui implantar, né, ali com vários. Hoje tem algumas empresas que já têm um processo de franquear, porque lá atrás teve a sementinha, né, de que franquia dá certo, de que é uma forma de você crescer e desenvolver. Fui uma das primeiras a ir para fora do estado. Você via grandes marcas, grandes nomes, mas sempre... Porque café tem isso. Café é normalmente muito estadual. Regional, É muito regional. Então, o mineiro foi até uma estratégia de entrar em Minas. Sim. O meu franqueado de Minas, ele apresenta primeiro o mineiro. E depois ele fala dos outros. Até porque esse café, ele não é vendido no mesmo lugar dos outros cafés, né? Não é na Ele prateleira. fica onde? Ele fica no freezer. É desafiador. Você fala café no freezer. É uma inovação muito grande. Não é o lugar onde a pessoa que tá procurando café para comprar vai buscar. Você não tá acostumado, né, a achar o café. Vende lá na padaria do meu bairro, adoro. Então é geladeira ou freezer, né? Tem que olhar. Então a gente tem o quê? Um desafio também de levar o nosso cliente até a geladeira ou freezer. É muito desafiador. É por isso que as vendas dos eventos ainda são muito fortes. Sabe o que fizeram lá na padaria do bairro? A prateleira do café, ela fica na direção do freezer. Então, quando você tá olhando o café, que foi por isso que eu vi a primeira vez, eu não conhecia ainda você. Eu tava olhando o café aqui, na hora que eu virei, eu dei de frente com o freezer. Ele tava lá na prateleira, na minha altura dos olhos. Café caramelo. Eu falei, mas é café no Olha, no o meu freezer. Sonho, gente. Meu sonho, vocês não têm noção. Na direção do olhar. Meu sonho... eu já sonhei uma época... Sonhos a gente mudam, né? Eu já sonhei uma época de tirar o café do freezer e colocar ele na prateleira. E através de vários testes laboratoriais e contratação de engenharia de alimentos... A gente conseguiu. Então, hoje, se eu quisesse, a gente já conseguiria colocar o produto na prateleira. Eu consegui melhorar o shelf life dele, né? Consegui melhorar a estabilidade dele. Porém, eu tive que colocar muito aditivo químico que eu não quero. Perde a essência, né? Então, perde a essência, porque é um produto que é zero lactose, zero glúten, zero sódio, né? certeza. Zero tanta coisa, que eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu quero simplesmente colocar ele na prateleira para vender mais. Então, hoje eu falo assim, que o meu grande sonho é...
conseguir colocar naquela área... mini freezer. Um mini freezer nas prateleiras do supermercado, sabe? Vai rolar. Outra inovação. Vai rolar. Vai Né? rolar. Pra Certeza. poder ficar conecto ali, né? Sim. Não desconectar. Ficar na área. Enquanto isso, a gente tá Normalmente, se a gente consegue negociar com o supermercado, a gente consegue colocar do lado do pão de queijo. Aham. Então, o cliente tá indo, vai buscar um pão de queijo, já olha do lado e fala, ué, o cappuccino, Legal. então já conecta. Né? São os desafios Até que a gente porque dá tem pra no passar ele no mercado. pão de queijo, inclusive. Não precisa nem de sorvete. É um Gente. ótimo combo. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, essa foi, assim, a minha história, né? Assim, até antes da pandemia em si. Cris, quais são as características elementares, assim, que você considera para alguém que tá empreendendo? Eu sempre falo essa frase, querer de verdade. A primeira, aí você fala assim, Cris, mas querer. Não é fazer curso, vai vir depois. Buscar conhecimento, fazer network, vai vir Faz parte da depois. trajetória, Vai né? fazer parte, mas pra Cristina, pra mim, o primeiro é a pessoa querer de verdade. Porque ela pode ter curso, ela pode ter faculdade, pós-graduação, especialização, ela pode ter tudo. Tudo. Ela pode ter network, ela pode ter tudo. Ela pode ter condição. Não é isso. Não é isso. A pessoa tem que querer. Acreditar, Ela né? tem que acreditar, ela tem que falar assim, cara, ela tem que ter tesão daquele negócio, assim, eu vou fazer essa parada dar certo, independente das condições que eu tenha. Sim. Educação, contatos, financeiro, o que for. É a primeira coisa, é ter a força do querer, né? Com certeza. Isso é transformador. Daí depois o restante ele vai buscando. Porque o que ela não tem, quando ela quer mesmo, ela vai buscar. E ela vai buscando ali. Se é Sim, estudar... sim. E os caminhos vão se abrindo naturalmente, Vão se né? abrindo, você vai se conectar. Eu, antes de vir pra cá, acabei de mandar uma mensagem para um empresário aqui do Espírito Santo. A loja dele tem menos da metade do que o tempo que eu tenho de negócio. E eu convidando ele para ser meu parceiro. Né? Falei com ele, não sei nem se você vai querer. Né? E realmente, às vezes não tá dentro do negócio da outra pessoa. Né? Sim, talvez não é o momento. Talvez não é o acontece. momento, mas é você buscar, entendeu? E ele faz uma coisa que eu não faço. Ele tem uma experiência que eu não tenho. Então é da gente sentar e conversar. Se complementar então, também, Se né? complementar. Né? Estar aberto, sabe? A gente tem que estar muito aberto. Mas tem que querer. Você tem que... Você tem que estar aberto às novas parcerias, às inovações, a tudo que vai acontecendo, porque a sociedade também, a nossa história é muito dinâmica. É muito E aos momentos complicados, né? Como, por exemplo, eu vejo esse querer como uma realidade na sua trajetória, porque você utilizou muito dessa ferramenta do querer de verdade em alguns momentos aí. Muito. Acho que você postou foi essa semana até, não foi? Foi. Que no momento ali da pandemia, Foi. Postei essa você semana. precisou se desvencilhar de toda a sua equipe, voltar com batedeira pra dentro de casa. Então, assim, no meio de toda essa trajetória, já tava no IEL, já tinha Já tava em reconhecimento tudo. ali das marcas gigantes. Eu tava com 55 Única mulher franquias. dentro de um ambiente masculino novamente, né? Do café. Isso. E foi pra dentro de casa com 55 franquias. Olha eu, sabendo. Sabendo. Porque eu li o post. Ela sabia. É isso aí. Com 55 franquias pra fazer essa história continuar acontecendo, né? Foi a pandemia, a gente quebrou, né? A gente quebrou mesmo, a gente foi a zero. Por quê? 80% do nosso mercado é eventos. Até hoje. Começou com eventos e até hoje é eventos. Então, eu, quanto indústria, eu tinha o quê? Os meus franqueados, 55 franqueados, eu vendia para eles. Meu franqueado, ele comprava 17 mil reais cada um, em média. E aí, eu fazia como? Eu emitia um boleto para ele, eu entregava o produto, eu emitia um boleto para ele me pagava numa determinada data. E eu parcelava também, 30, 60, ou 30, 45. Então, se ele estava lá num evento... aí a gente vai pegar... Quando a gente está falando de evento, a gente está falando aqui ainda de Espírito Santo. Mas se você vai falar em evento no Rio de Janeiro, você está falando de outra coisa. Você vai falar de evento em Minas Gerais, você está falando de outra coisa. Sim. Né? De potência de venda. No Rio Grande do Sul, os eventos de Rio Grande do Sul, de feira, de frio, de malha... Nós estamos falando de potências. Né? Um franqueado vende 50 caixas num final de semana. Né? Em Belo Horizonte, 50 caixas no final de semana. Né, que aqui é 50 caixas no mês, Sim. fazendo o UFES e fazendo todos os eventos do Espírito Santo inteiro. Né? Então, só para vocês terem ideia de quanto que lá fora o mercado realmente é muito gigante. Né? E com as franquias eu já estava fazendo isso. Então, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu recebi 2 alertas primários, que foi Minas e o Sul, que falou, olha, aqui está fechando tudo. E aqui não tinha fechado nada. E falou assim, não me manda produto porque está fechando tudo. Eu, como assim, tá fechando tudo? Sabe, aquela coisa assim, como assim? Evento cancelado e tal. E começou, em 2, 3 dias começou.
todos os franqueados entrando em contato, suspende minha carga. Eu falei, já mandei, já tá na transportadora. Suspende. Nós trabalhamos com um produto perecível. Meu produto ele precisa chegar rápido até o meu cliente para poder ser refrigerado. Porque o frete refrigerado é muito caro e no Espírito Santo não tem. Sim. O café tem que sair daqui, vai para São Paulo e de São Paulo ele é refrigerado. Aqui no estado que tem de frete refrigerado são empresas que têm o próprio caminhão Riff. Sim. Fora isso, não. Temos aí uma lacuna de mercado. Olha só. Temos mesmo. Então, vai daqui para São Paulo, de São Paulo é que vai fazendo, né, todas as distribuições. Então, resultado, eu perdi muito café na rua, porque os caminhões não deram seguimento naquela época, não sei se vocês lembram, mas teve barreiras sanitárias, né? Sim. Alimentos não passavam, até porque ali ninguém sabia se o vírus estava no ar, era no alimento, ninguém sabia o que era. Então, a vigilância sanitária suspendeu a entrada de alimentos nos estados. Aí você parou o seu negócio totalmente. Meu produto ficou parado na rua, o meu cliente, os eventos cancelados. Então, isso foi no dia 18 de março. No dia 5 de abril, que era pagamento de folha, eu tinha 27 funcionários. E pagamento dos boletos dos meus clientes, eu já não recebi. Minha primeira etapa foi R$260 mil, que não entrou. Porque são microempresários. Eu trabalho com microempresários. Todos os meus franqueados são microempresários. Então, o que eles fizeram? Retiveram o valor, como todo mundo fez. Sim. Ninguém, na época, pagava nada. Todo mundo fazendo aquela gestão ali de crise. Todo mundo fez gestão de crise financeira. Segurou as contas para poder, pera lá, deixa eu observar o que está acontecendo. Eu vou ter comida? Não vou ter comida? Eu vou comprar comida onde? Então, a galera segurou todo mundo. E nisso que segurou, o que eu tinha de reserva era muito pouco. Então, eu consegui arcar com a minha folha do dia 5 de abril. Meus funcionários, em dezembro, já estavam com... Já estavam com 13º e férias, que era coletiva, todo em dia. Então, eu não tinha como... vamos botar de férias. Daqui a 30 dias a gente pensa o que vai fazer. Eu estava com as férias em dia. Nossa. Férias coletivas na fábrica. Então, o que eu fazia com 27 funcionários, sendo que dia 5 de maio eu tinha que pagar de novo? Eu não tinha que produzir. Eu ia produzir para mandar para quem? Sim. E o meu cliente com o freezer lotado de café... Sem conseguir fazer. Então, meninas, houve uma quebra financeira mesmo. E eu entrei em contato com os meus fornecedores, né? Fiz um plano de contingência através do IEL, né? Através da federação. Que te ajudou novamente. Me ajudaram novamente. Fiz um plano de contingência online ali. Apresentei para minha rede. Eu suspendi a compra da rede por 6 meses. E para que eles pudessem ir me pagando parcelado. Eu parcelei até em 20 vezes dívida de franqueado. Parcelei também rescisões, fui no Ministério do Trabalho ali, através do advogado, né? Na época o Ministério do Trabalho estava aceitando fazer parcelamento, foi o que eu fiz. E aí eu tinha 2 galpões, eu entreguei um, fiquei com um só. E aí foi aquela mudança de vida. E aí eu voltei a bater o café em casa. Eu levei para casa, fiquei 45 dias batendo café de novo na minha casa. Cris, mas café que você bateu para entregar, para vender para quem? Porque se não estava, né, para Vila Velha e Vitória e Serra. Para abastecer o nosso estado. Para sobreviver de alguma forma também. Então, foi vendendo potinho mesmo. Eu voltei lá atrás. E aí, eu já tinha Instagram, né? Instagram, a gente começou a postar. Pessoal, Café Caramelo voltou a fazer entregas a domicílio, motoboy custa X reais. Ajude uma empresa. Lembra que teve esse movimento? Sim. Ajude uma empresa local. Apoie uma empresa local. Eu entrei naquilo pesadamente. E comecei. Então, os clientes estavam em casa à toa, todo mundo querendo comer coisa gostosa, todo mundo nervoso, né? E eu vendendo café caramelo para todo mundo. E aí foi o que me sustentou minha família, né? Naqueles momentos ali. E 45 dias eu voltei para a fábrica. Aí voltou eu fabriquei em casa, eu, meu marido atual e meus 2 filhos. Depois nós voltamos para a indústria, né? Com uma colaboradora. E o Alex, meu sócio, e a gente, família. Botei os 2 filhos dentro da empresa para trabalhar. Então, até hoje. E vamos embora. Então, até hoje. E aí foi, meninas. E aí eu fui encontrando outros canais de venda. Fui me fortalecendo em outros canais, tá? Eu cheguei a ter 300 revendedores no Brasil nessa época. E daí depois eu suspendi e convidei para ser franqueados. Então foi onde eu saí de 55 para 150. Franquias. Você vê como que o acreditar de verdade, ir atrás, correr atrás, não se colocar numa posição de que o negócio, depois que você passa a ter um time,
ele deixa de ser seu. Exatamente. Porque no momento que você precisou, não tem problema Eu não. voltei Esse a negócio fazer. aqui é meu. Isso aí. E você pegou ele todo de volta pra Todo, você. pra fazer todas as funções. Todo. E fez ele acontecer de novo. De novo. E fez ele crescer absurdamente num lapso temporal Muito. curtíssimo. Curtíssimo, porque se eu cheguei a 5 anos com 55, em 3 anos eu fiz 155. Triplicou. Eu tripliquei, Triplicou. né? Foi fácil? Não. Foi muita Nem um noite sem pouco, dormir. nossa. Eu era tudo. Eu criei um codinome, meu nome era Joana. E eu atendia as pessoas no O WhatsApp. pessoal que já foi atendido por Olha, Joana já. agora descobrindo. Lívia, se você estiver assistindo esse podcast, a Lívia é minha sócia, né? Eu morri de rir, porque no início da empresa, assim, eu falava, Lívia, a gente vai ter que... Eu vou inventar um nome, porque eu fazia os atendimentos, eu era Clara. É isso. Pronto, era Aí claro, tinha a menina do financeiro, porque não tem como você ser o comercial. A pessoa faz um relacionamento com o cliente e Não também tem. cobra, não Cobra. dá. Tem que criar Tem que um alter criar. ego E tá ali. tudo bem, Exatamente. e tá tudo bem. E tá a tudo gente- bem. E tá tudo bem. Né? Então eu criei um codinome, eu era Joana, e eu atendia todo mundo. E aí, daí a gente começou e foi se estruturando de novo, sabe? E foi muita batalha, muita luta, muita oração mesmo. Eu costumo ter uma frase que eu gosto também de dizer, quero deixar registrado aqui, é que o empreendedor, a gente não tem um RH. A gente, quando é funcionário de empresa, né? A gente tem um RH na empresa que bota bolinha, mensagem, dinâmica, tá sempre ali, né? Fazendo Mantendo assim, todo mundo motivado. O empreendedor não tem. A gente é a gente mesmo é e Deus. É de manhã, é Papai do Céu que nos dá força. Com a nossa cabecinha E inquieta. a nossa cabecinha, né? O cérebrozinho ali que vai dormir. Opa, tive mais uma ideia, né? É a gente com a gente mesmo. Então, é força. É o querer de verdade fazer com que acreditar Sim. que aquilo ali é uma fase. E que aquilo ali vai passar de acordo com o que você fizer. E aí é fazer, né? Foi o que eu fiz. E aí chegamos agora, né? Final do ano, abrimos 7... Somos 7. Agora somos 7. Tem uma frase no meu Instagram que fala isso. Agora somos 7, né? Indústrias, onde a gente franqueou as fábricas, né? E com isso eu consegui o quê? Melhorar para o meu franqueado. Que a distribuição facilita, né? Porque o Brasil é gigante. Estou fabricando no Rio de Janeiro para 42 franqueados. Estou fabricando em Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, para aqueles 3 estados ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem uma franquia mais que fácil a atende. logística. Mais barata, Mais barato imposto, o café chega fresco, eu não vou ter problema, né, de um rompimento logístico. Com certeza. E com isso, Cris, o que você pensa de futuro, né? Assim, qual que é o seu sonho grande? É a internacionalização da marca. É ter uma mini fábrica por estado, né? São Paulo ter 4, Minas 3, o restante todo 1 e internacionalizar. Então, é ter lá fora uma mini fábrica em cada região, porque no nosso planejamento estratégico, desenhado há 11 anos atrás, na minha primeira aula, tá lá, visão. Eu nunca mudei eu mudei já a missão, mudei alguns valores, melhorei ali, mas a visão eu nunca mudei. Não é que a gente não possa mudar. Sim. Não é que não possa. Mas eu não precisei mudar, porque eu já escrevi ela tão grande lá atrás que não precisou mudar. Mas a visão é ser reconhecida mundialmente como a fantástica fábrica de café caramelo. Ai, que maravilhoso. Então, isso é muito grande. Imagina, eu estava na minha casa escrevendo uma visão dessa. E hoje, 11 anos depois, que a gente vai fazer 11 anos no final do ano, a gente está com 10. Você vê que está caminhando. Tá. As mini fábricas vão chegar fora, porque eu tenho brasileiros que estão no lá mundo fora inteiro. interessados em vender, em bater creme de café, porque café é uma bebida mundial. E quando é Reconhecida. inovador, assim... E quando é brasileiro, o café brasileiro é muito forte lá fora, gente. Olha, Cris, se depender do seu comprometimento, eu tenho certeza. Não, e a minha cabecinha aqui que já tá assim, meu Deus, como é que eu faço pra abrir uma fábrica de café caramelo? Exatamente. Lá em Portugal, já Ó, a movimentando gente os tá contatos. caminhando pro final. Chegamos. Temos uma regra aqui que todo mundo que passa pelo podcast do Papo de Quinta tem que falar uma sacada de ouro. Qual que é a Isso. sacada de ouro que a gente vai deixar aqui hoje? De ouro, gente. Meu Deus. Independente do querer de verdade, o network, né? Se conectar com pessoas é a sacada de ouro. Você precisa, a gente precisa. Eu falei várias vezes aqui de pessoas. Eu tenho padrinhos do café e não são padrinhos financeiros. São padrinhos que olharam para o produto e me deram uma sacada. Me deram uma frase, ouvir. Né? Então, a sacada de ouro é se conectar realmente, ouvir. Né? Ouvir que aquela pessoa ali, né? Se é um advogado, se é um nutricionista, se é um jornalista,
que aquela pessoa contribuiu? Você encontrou com ela contribuiu de alguma maneira para você. Sim. É aproveitar isso. A gente não faz nada sozinho, né? Não, maravilhoso. E realmente o associativismo, ele fez parte de toda a sua trajetória. Toda. E é muito do que a gente tá construindo também no papo, né? Lindo que vocês estão fazendo. Experimentem Café Caramelo. E Cris, aonde que as pessoas conseguem entrar em contato com você se elas tiverem interesse em comprar ou em No nosso franquear, site né? mesmo é Café Caramelo, né? www.cafecaramelo.com.br. Lá vai ter embaixo já um pontinho ali do WhatsApp, né? E E aí aí tem já- uma equipe ali para poder direcionar. Se é para ser PDV, se é para ser franqueado, se é para ser uma mini fábrica Aí, ó, fora gente. do Brasil, É isso. né? Se é para comprar, para poder a gente entregar aqui em Vitória, onde quiser, esse mesmo WhatsApp vai dar o caminho ali. E é isso. Maravilhoso. Gente, muito obrigada, tá? a Amei gente estar que aqui com agradece. vocês. Muito Foi um obrigada a prazer. você, Cris. Foi incrível Amei. conversar com você. Foi Sua incrível. trajetória é extraordinária. Assim, a gente poderia ficar aqui mais umas 5 horas Não, brilho no conversando olho facilmente. dela, gente. Vocês não estão vendo. Ai, a gente É tem que muito amar, bom. né, o que a gente Tem, faz. com certeza. É muito bom poder escutar pessoas como você. Ah, obrigada, né? Ter essa meninas. escutativa também. Com certeza, assim como nós, todo mundo que escutou hoje E ver pessoas. e pôde assistir o nosso episódio, conseguiu aprender muita coisa aí com você. E ver pessoas como vocês, novas, falei, né? Meninas novas, inteligentíssimas, porque eu sigo vocês na rede social. Em particular, a Ju, que eu fico, gente, essa menina é uma fera de financeiro, eu tenho que aprender Ai, tanto com obrigada. ela. Vira e mexe, eu mando uma mensagem, ela faz uma pergunta e eu. Oi! Oi! Tá precisando de eu! Né? Então, ou seja, a gente tem muito que aprender, né? Sim, com o muito. outro, né? Tem essa troca ali. Com certeza. E é isso, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Tá? Muito obrigada. E aí, obrigada. como que encontra o papo, Ju? É papo.d.quinta no Instagram. Siga a gente também aqui, né? Se inscreva no YouTube. Siga a gente no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas, as redes. Postamos recortes no Instagram também. Então é muito interessante para você ir bebendo da fonte aí desses episódios que a gente vai construindo a cada dia com mulheres mais incríveis. Como te encontra? Vocês podem encontrar em @JulianaSilveira, ______, e @makersco.etc. E você, Ju? E eu, @Juliana Zaganelli, com 2 L's, e @Simpler__. É isso. E papo Todos de quinta, os dias, todos os dias. faça a diferença.